e depois... Tá, já coloquei para gravar. De nada, obrigada. Tá, então vamos lá. Para que eu consiga ficar com uma vez cada registro, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, copiei toda a minha coluna de distritos, trouxe para um lugar qualquer da minha folha. Deixa eu ver se eu não estou matando. Vou colocar bem para o lado aqui para não matar nada, tá? Ó, fui lá na minha coluna A. Colei. Agora que eu tenho aqui toda a minha coluna com os distritos, ou seja, 131 registros, eu vou vir na opção de dados, remover, ferramenta de dados e remover duplicados. Veja que ele me pergunta se eu quero remover, como eu só tenho distritos aqui, ele já tira o título fora, porque eu disse que os meus dados têm cabeçalho, e vou dar um OK. Quando eu der esse OK, ele vai dizer que removeu 119 conteúdos duplicados e me deixou 14 valores exclusivos. Ou seja, dentro dos meus distritos, eu tenho uma vez, no mínimo, cada um desses nomes. Podia ter 10, 15, 20. Essa opção de remover os duplicados, ó, vou rodar de novo ela, remover duplicados, OK. Agora ele diz, eu já não encontro nenhum duplicado. Mas ele nos ajuda muito, muito, muito quando nós queremos ficar com registros distintos, exclusivos, tá? Agora que eu tenho uma vez só cada distrito, eu venho para cá e vou colar como valor. Agora que eu tenho uma vez cada distrito, eu consigo descobrir o valor de compra de cada um deles. Vou usar uma função que é a soma C. Tá? O que a soma C me pede? O soma C me pede qual o intervalo em que eu vou encontrar os distritos. Ora, o intervalo que eu vou encontrar todos os distritos é a coluna D. Qual é o critério que eu quero? Eu quero o distrito de Faro primeiro. E aonde que eu vou somar? Vou somar a coluna F, que é a minha coluna de compras. O meu total me deu 540 mil euros de compras. Vou aguardar vocês fazerem a remoção dos duplicados. Andréa. Tá? Fale, fale. Podia explicar novamente o início? Posso sim. Ó, para conseguir ficar, deixa eu só ver quem é que entrou. Entrou o Erlander. Então, vamos lá. Para conseguir... Porque, vejam, eu tenho Faro, né, em diversos pontos aqui, Faro de novo. Eu tenho, ao todo, 131 linhas de registros. O que eu vou fazer? Eu quero ficar apenas com uma vez cada nome de distrito. Eu copiei esses distritos, eu até prefiro fazer assim, ó, criar uma folha de cálculo nova e depois eu vou remover essa folha, tá? Colo aqui. Então, só fiz copiar os distritos e colar numa outra folha, ou num outro espaço da própria folha de cálculo, que foi como eu tinha feito a primeira vez. Aqui, para que ele remova todos os duplicados, eu vou vir em Dados, Ferramentas de dados, eu tenho essa opção aqui, ó, remover os dados duplicados. E estou dizendo que os meus dados têm cabeçalho. Então, eu dou um OK. Veja que quando eu der um OK, ele vai dizer que vai remover muitos registros duplicados e vai ficar apenas com 14 exclusivos. Boa tá? tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem, obrigado. Peço desculpas, já pedi desculpas, Rodão, para os outros meninos. Eu me perdi toda nos horários e fiz uma bagunça da minha vida, trocou o horário de verão e a minha vida já estava mais complicada. E para a próxima aula, que é dia 1º, nós já voltamos das 18 às 20, tá? Tá bem, tá bem. Desculpa mesmo, trocou o horário de verão, eu me perdi, na hora que fui marcar o Zoom, fiz uma zona. Tá? Então, vamos lá. Aqui, então, quem tinha me pedido tinha sido... Romualdo. O Romualdo. Romualdo, conseguiu perceber como é que eu fiquei com um registro cada vez?
Sim, só me perdi naquela parte. André entrou em dados, não vi muito bem em dados. Deixa eu desfazer. Opa, aqui eu tenho que dar um presente. Aqui, ó, vou lá de novo, ó, copiei todos os meus distritos, tá? Era isso que a gente tinha feito. Eu vim na opção, estava lá na base, vim na opção de dados. Ok. E usei aqui, ó, ferramentas de dados. Dentro das ferramentas de dados tem essa opção aqui, ó, remover duplicados. Ok. Esse remover duplicados, nesse caso, eu só tenho uma coluna, que são os distritos, e disse que eu tenho um cabeçalho, né? Que é o título distritos, para ele não remover isso. Ok. E pedi para ele, então, remover todos os que ele encontrar duplicados. Dei um ok, e ele diz, veja que a lista já diminuiu muito lá, ó. Ele disse que vai deixar apenas 14 valores exclusivos e que vai remover 119. Dei um ok. Como é que eu fiz isso, então? Foi em dados, vim aqui no remover duplicados. Isso é um santo remédio para conseguir ficar com os registros exclusivos, tá? É uma solução muito boa do Excel. Fala, Thiago. É Thiago? Não. Quem falou? Não espirrei, peço desculpa. Ah, tá bem. Agora que eu fiquei uma vez só, cada distrito, né? Eu venho para cá e vou colar o nome dos distritos, porque era o que eu não tinha, né? Vou só apagar aqui para a gente fazer de novo. Uma vez que eu fiquei, aqui só copiei e colei, tá? Trouxe para cá todos os distritos, tem uma vez cada um. O que eu vou fazer aqui? Para calcular a compra de cada um dos distritos, eu vou usar uma função que ele faz o seguinte, ele soma apenas se um critério for verdadeiro. E me deixa colocar só um critério. Eu vou lá, o soma.c. Se alguém tiver com inglês, é sum if. E ele me pergunta, qual o intervalo dos critérios? Olha, todos os meus critérios, os meus distritos estão na coluna D, né? E ele pergunta, qual, nessa linha que eu estou, qual é o distrito que eu quero somar quando eu encontrar? Somente some se vou encontrar Faro. E ele pergunta, que coluna que eu vou somar? Vai somar tudo que tiver na coluna F, porque são as minhas compras. Então, está aqui a minha função do soma CS, tá? Em que ele procura o intervalo, os distritos no intervalo na coluna D. Eu digo qual é o distrito, é um daqueles que eu acabei de colar para ele. E o que ele vai somar é a coluna F, porque é quem tem as compras. Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Uma vez que eu dei um ok, posso buscar todos os outros. O total das minhas compras está dando 540 mil. Próxima etapa do nosso cálculo vai ser qual o peso dessa compra sobre o total, que são os 540 mil. Aqui é só para a gente relembrar que tem que fixar lá embaixo nossos 540 mil, gente, tá? Vai até lá embaixo, ainda vou copiar para o último. Está certíssimo, dá 100%, porque 540 mil dividido por 540 mil, 100%. Não tenho esse erro, não tenho nada, porque não tem ninguém dividindo por zero aqui, tá? Então, o peso só faz isso. E lembram qual é a fórmula que eu uso para calcular um ranking? Função ordem. E na função ordem, eu quero saber o 37.810, que lugar ele ocupa em todas as vendas. E aqui, de novo, eu vou fixar as vendas, porque eu não quero que corra quando eu puxar essa fórmula para baixo, né? E aí está aqui. Quem mais vendeu foi o Porto. Porto está em primeiro lugar, passou. Coitada, Lisboa nem vende. A Lisboa ficou em 12º lugar. Essa vez eu sacaneei Lisboa, né? Vou colocar aqui a nossa fórmula texto. André, desculpe. Fale. Um bocadinho, estive a copiar
os distritos todos um por um, então parei um bocadinho na parte da compra. Por que que você copiou um por um? Não, não, vamos lá fazer isso sem copiar. Porque cheguei, porque cheguei atrasado, então queria apanhar mais ou menos a meio a parte Tá. em questão. Não, não, mas vamos fazer porque isso aqui é muito importante. Na verdade, mais importante do que o soma-se até do que o resto é a gente conseguir ficar uma vez só com cada distrito, tá? Vou mostrar como é que eu fiz. Vim aqui no banco de dados, ó, nos distritos, peguei todos. Ctrl C. Criei uma folha nova só porque é uma folha temporária que eu vou usar, tá? E colei. Colei todos os distritos. Para que o Excel já resolva e fique com uma vez só, eu venho aqui, ó, dados, remover duplicados, digo que tem um cabeçalho, né, para ele não mexer na palavra distrito, ó, e dou um OK. Quando eu der um OK, ele já vai ficar com uma vez só cada distrito. Dados, Dados, remover, aqui, ó, dados nas ferramentas de dados, ó, logo depois do filtrar, tem o bloco de ferramentas de dados. E aqui tem esse aqui, ó, remover duplicados, é bem esse do meio, ó, bem no meio do meio. Aí pode dar um OK, ele vai ficar com uma vez, ó, vai dar os 14 distritos, um de cada vez. ok, já consegui, obrigado. Tá? Não, é porque isso é muito importante, porque olha o trabalho de ficar digitando um por um, isso porque tu tinha de onde copiar, que era o meu aqui, né? Sim. Porque se não tivesse, ias enlouquecer. Ok, agora que a gente já conseguiu, nós vamos fazer o soma-C, ou seja, só somo se um critério for verdadeiro. O que que ele faz? Ó, soma.C, vou lá pegar a minha caixinha de diálogo. E ele vai me perguntar, qual o critério que eu quero? O critério está aqui, ó. Procure todos os distritos e só some se o nome do distrito for Faro, ó. Então, o intervalo onde estão os distritos e qual é o critério, qual é o distrito efetivo que eu quero. Quando eu encontrar nessa lista a palavra Faro, que coluna você quer que eu some? Aí eu quero que ele some a coluna F, ó. Então, tá aqui, ele conseguiu achar para Faro 37.810 de compra. Se eu copiar para todo mundo, eu chego nos meus 510 mil. Tá? Vou aguardar um minutinho para vocês fazerem esse soma-C e tá todo mundo comigo. André, Oi. tive um pequeno problema no total de compra. O que deu no teu Ali total? vem aquela seta, né? Um travessão no meio, em vez de vir 540 mil. Como assim? Partilha aí, por favor. Está a compartilhar? Tá. Ah, ele tá com 0. Ah, mas esse teu... Tu não pode ter um soma-C no total. O total é uma soma comum de tudo que você já somou dos distritos. Porque Ok. a palavra total não existe lá dentro dos distritos, entende? Então, para eu saber o total, eu vou ter que fazer um soma normal. Vou somar para cima, desde Faro até a Guarda. Ah, ok. Então faço o Tá? total. Total, isso. O total vai ser uma soma simples. Tá bom. Tá? Tá. E já deve conseguir resolver os percentuais ali do peso. Mais alguém não conseguiu chegar nos 540? Então tá. O peso vai ser quanto que Faro vendeu do total de 540. E aqui, só para lembrar que fica fixo o 540, né? É cada um dos distritos dividido pelos 540. Tranquilo? Funcionou daí, Sebastião, aí para ti o Funcionou, sim. peso Funcionou. depois que conseguiu teus 540 mil, né? E Sim. o ranking, a função é aquela ordem, tá? Não é ordenar nem nada, é ordem. Essa função ordem, a gente vai perguntar para ele o seguinte: os 37.810
que ordem ele tem dentro de todos os distritos. Lembrem-se que a gente não põe o total, porque senão nós nunca vamos ter o primeiro colocado, né? Agora que eu tenho o meu ranking, copio para todo mundo, tá lá, ó. O Porto, como sempre, é o primeiro dos meus exercícios. Andréia, fiz Ai. a ordem pela percentagem e dá diferente. Por exemplo, dá o primeiro, no Não seu pode caso, dar. o FAR dá. Mas deu. Deixa eu ver, peraí. Mas tá, as duas coisas estão fazendo assim e assim? Sim, Ó. exato. Deixa eu até fazer o Estranho. seguinte, peraí. Tá, eu estou fazendo assim, vou copiar para o lado, porque se eu copiar para o lado, eu vou puxar aqui. Olha, eles estão exatamente iguais. Ó, vê se tá assim, ó, pega um qualquer, pega aqui o terceiro, tá? Que deveria... E meti na última opção e meti o meu. Você não tem nada. Aqui, tá, não, ok. Bem lembrado, tá? É que assim, ó, se eu não colocar nada, ele tá fazendo decrescente do maior, então o maior vai ser o primeiro, até o menor. Se eu colocar o 1, ele vai fazer crescente. Ele vai dizer que o menor valor é o primeiro, ó, tá aqui, ó, o menor valor que é guarda, ele diz que é o primeiro, porque eu coloquei em ordem crescente ao colocar o 1, tá? E se eu colocar 0 ou não colocar nada, ele vai fazer na ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Ok. Deu? Obrigado. De nada. Deu certo agora, Carlos, então. Dito isso e feito isso, eu vou aguardar para vocês me fazerem esse bloco todo com a equipa. Sendo que vocês vão buscar aqui, ó, a coluna que tem a equipa, vão colocar em outra folha de dados para ficar uma vez só com cada equipa. Já nem sei mais cadê a minha folha de dados, acho que eu já removi. Ah, estava aqui, desculpa, está no final. Então, vocês vão pegar aqui, ó, a coluna que tem a equipa, vão colocar numa folha de dados, vão ficar com uma vez só a equipe, cada equipa. Depois que tiverem isso, vão fazer o soma C das compras por equipa, vão calcular o peso e o ranking. Vamos lá? 1 minuto para todo mundo fazer? Um minuto foi bom, desafio. Boa noite, André. Hã? Boa noite, José Teco. Ah, boa noite. Deixa eu ver quem é que entrou. Ah, o Kitec, tá. Deixa eu colocar lá um presente para você também, uma presença. Tá. Nós já somos 10, deixa eu ver se está certinho. Somos 10. Kitec, o desafio aqui, ó, é ficar com uma vez cada equipe, o nome de cada equipe, mas através da função remover duplicados, tá? E um soma C. Eu estou dando um minutinho para os meninos fazer como desafio. Daqui a pouco eu já resolvo, tá bem? Andréia, neste caso, o remover duplicado não organizou por equipa. Nós Pode conseguimos passar para ali. classificar. Uhum. Pode classificar e trazer classificado. Pode ordenar, desculpa, e trazer ordenado. Jorge não consegue me ouvir? Todo mundo me ouve, exceto o Jorge. Não é o Jorge, é o Moisés, desculpa.
Não sei se me conseguem ouvir. Sim, Ok. a gente te ouve bem. Oi? Alô? Nós- Zé, o que é que eu devo pôr ali no ordenar índice, Voltou. quando faço a Aonde? fórmula Desculpa. ordenar? O ordenar Daqui- o que- aqui, tu vai Sim, o que- descobrir esse valor de compra, qual é o ranking dele dentro dessas compras, Não, Tá. não é isso que eu perguntar. Quando estou a usar a fórmula ordenar, tá? qual é o valor que devo colocar na opção ordenar índice? Ordenar índice, esse ordem aqui embaixo, 0. Não, não é isso. Eu estou a usar a função ordenar para colocar a equipa Não, ordenada não é aí. ordenar. Tu quer colocar ordenar aqui para ter as equipes em ordem? Sim, sim. Tá, primeiro tu vai ter feito aqui, ó. Tu vai pegar as equipes aqui, vai já fiz, colocar removi os aqui, duplicados. ok, vai Já. remover os duplicados. Sim. E aí ele não está em ordem, né? Sim. E aí tu vai usar aqui a ordenar. Ordenar por matriz. Só ordenar e a matriz, ó. Como é que é esse, André? Ordenar, ordenar Então. aqui, ó. O que ele está me perguntando é o seguinte, ó. Ok. É Ele- pôr por ordem, eu sei isso. Eu Ele vai percebi. criar uma lista virtual com todas as equipas já ordenada. Então, vai usar assim, ó, ordenar, não é o ordem, tá? Ordenar, e esse ordenar, ele vai dizer qual é a matriz que ele quer ordenar. A matriz que ele quer ordenar é essa aqui, ó, Sim. do I2 ok. até o I6. Quando der um ok, a fórmula dele está na primeira, nas próximas é uma lista virtual, tá? Mas ela funciona em grau, número e gênero para fazer o soma C, ó. Soma C, vou lá buscar o intervalo, é esse, o critério é esse, e soma a compra aqui, tá? Tranquilo, mesmo que aqui seja uma lista virtual, o Excel consegue reconhecer. Tá? Gente, quem é que usou? Desculpa, eu não vi quem é que começou perguntando, foi o Carlos? Foi o Sim, Carlos- tinha foi o Carlos que começado- começou por ordenar. Sim, foi o Carlos que começou pelo ordenar. Só para mostrar para os demais que assim, ó, o Carlos está usando uma função que a gente não tinha usado ainda, que é o seguinte, ó, ordenar é uma função, ele vai ordenar uma matriz de dados. Esse ordenar eu só consigo usar depois que eu já retirei, tá? Mas eu poderia ter feito também, deixa eu colocar aqui, ó, ordenar os exclusivos daqui. Eu só vou ter uma transposição, porque ele leva o título da equipa também, tá? Eu teria que ter feito, na verdade, aqui, em vez de colocar toda a coluna A, eu teria que ter colocado assim, ó. E aí eu podia manter o total. Carlos, quem perguntou antes aí, ó, conseguiu ver o que eu fiz nos exclusivos? Eu estava a fazer, não vi os exclusivos. Então tá, assim, ó. O que acontece? A segunda forma de eu conseguir deixar uma vez cada registro que eu tenho, uma delas é, eu vou copiar minhas equipes, colocar aqui e mandar remover os duplicados, tá? Quando eu remover os duplicados, ok, sim senhor, fiquei com um só. Mas eu ainda posso fazer o seguinte, ó, vou apagar tudo que eu tenho aqui e fazer assim, ó, exclusivos. E se eu vier nesse exclusivos, daí eu tenho que dizer o meu espaço, porque senão eu vou pegar também o título, tá? Ó, então, peguei os exclusivos do A2 até o A131 e dei um ok. Ele me criou uma lista com uma vez cada uma das equipas, pela ordem que ele apresenta dentro da minha lista de banco de dados, tá? E se eu quiser ordenar, eu vou fazer um ordenar dos exclusivos. Tá? Só abracei o exclusivo com a função ordenar. E aí, quando eu dei um exclusivos ordenar, aliás, ordenar exclusivos, ele vai fazer na ordem 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ok, obrigado. De nada.
Os outros que não tinham perguntado sobre... Ah, já voltou o som do Moisés. Tá? Quem estava aí pensando e fazendo e resolvendo os seus, conseguiu perceber o que é essas duas funções que eu usei agora? Elas ajudam muito, gente. Vou puxar para cá só para melhorar. Eu peguei exclusivos e ordenei. Aqui só fiz o soma C. O que eu mudei o soma C foi, tirei do distrito e passei a minha pesquisa lá para a coluna A, né? Para equipas. O peso é a mesma coisa. Venho aqui e divido pelos 540 mil, lembrando que eu tenho que fixar os 540. E para o ranking, a função é apenas ordem, tá? Não é o ordenário. Por isso, eu acho que tu começaste a falar no ordenário, eu estava com ordem na cabeça. Peço desculpa, Carlos. Ordem. Não. Tá? E o ordem 32, ok. tem que ser 32, fixo o espaço em que eu vou testar, né? O intervalo em que eu estou trabalhando, tá? Então, o ordem aqui tem que deixar... Fale. A mim dá-me duas equipas com uma ordem, estão as duas no segundo lugar. Porquê? Tenho Não as deveria, porque eu não percentagens tenho, não tenho nenhuma equipe com a mesma venda. Quais são as duas equipes? Pois. Então, no argumento da função tem que ter algum valor? Não tem nada de valor. O que deve estar é que não está fixo o segundo argumento. Ó. O segundo argumento. O ordem tem quem eu quero testar, onde eu vou testar, né? Então Então tenho o número o I32. Fixo. Ah, ok. Está bem, já percebi. Isso, o I32 até o I36 tem que estar fixo. I36, F4. Isso. Ok. Vamos ver agora se isto... 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Não, 2, 4, 1, 5 e 3. Sim, 2, 4, 1, 5 e 3. Começou com 1, 2, 3, 4, 5, não. Não, mas é 1, 2, 3, 4, 5. As equipas. Sim. Ah, tá. Mas está... Tá. 2, 4, 1, 5, 3. Tá? Então tá. Perfeito. Agora, vocês viram que nós estamos aqui sempre testando um critério só para só. Todo mundo conseguiu chegar aqui nesse ranking? Sim, Foi fácil? conseguimos. Hã? Posso seguir? Vocês gritem se eu não puder. Andreia, eu não consigo acompanhar, isto está sempre a falhar. O som está falhando de novo? Não, é mesmo a net. Ah, Às vezes falha tudo, falha som, falha imagem, falha tudo. tá. Aqui a única novidade que a gente teve, Moisés, foi o ordenário e exclusivos. Conseguiste pegar esse? O ordenário exclusivo já o fiz, a partir Tá. daí é que a compra... A compra foi exatamente igual à de cima. A única coisa que mudou que foi o soma C buscou o meu critério da equipe, né? E o de cima aqui buscava o critério no distrito. Pois. Então, eu buscava o distrito, qual o distrito que eu queria e quem eu ia somar. Ia somar as compras da F. Agora, como o meu critério passou a ser equipa, a única coisa que muda é procure todas as equipas, encontre a equipa 1 e faça a soma das compras, tá? Só desloquei aqui, ó, o D para o A. Ok. Tá? Aqui o peso é igual e o ordem também é igual. Ok. Vocês notem que até agora a gente estava sempre somando com um critério só. Para o próximo exercício, eu quero que vocês tragam daqui de cima os distritos e agora me descubram quanto que Faro vendeu com a equipa 1, quanto que Faro vendeu com a equipa 2. Ou seja, nós estamos falando agora em 2 critérios. Se são 2 critérios, o soma C não me serve mais. E aí eu vou usar o soma CS, que eu posso ter até 127 critérios de soma. Tá? Vou lá fazer esse soma C ponto S. Opa. Como o soma C ponto S
ele pode ter, olha aqui, ó, quanto mais eu for clicando, mais critérios ele vai me abrindo, tá? Ele pode ter até 127 critérios, se não me falha a memória. Ó, 127 é o último dele. Nunca somei mais do que 5 ou 6, tá? O que ele diz assim? Como eu não vou saber qual é a combinação intervalo e critério que ele vai parar, eu, em vez de começar perguntando intervalo e critério, como faz o Soma C, eu vou começar perguntando para essa gente, pelo amor de Deus, o que você quer somar? Então, o primeiro critério do Soma CS é o que eu quero somar? Gente, eu quero somar as compras. Agora eu posso dar para ele até 127 critérios, porque ele já está tranquilo, já sei o que ele quer somar. Vamos para o nosso primeiro critério de intervalo. O meu primeiro critério de intervalo é a coluna A, em que eu tenho as equipas. Se lá eu estou perguntando as equipas, o critério número 1 tem que ser esse aqui, ó, equipa 1. E o que acontece? Quando eu copiar para baixo, eu quero que continue com a equipa do 1. Mas quando eu copiar para os lados, eu quero que vá equipa 2, equipa 3, equipa 4, equipa 5, tá? Vocês chamam de equipa ou equipe? Obrigado, todo mundo atento. Equipa. A equipa também, tá? Porque equipa me soa tão estranho. Equipa. Tá, vamos lá. E o meu segundo intervalo vai ser distrito. Também vou deixar fixo, porque para onde eu for vai ser sempre o mesmo distrito. Porém, a palavra faro, eu vou fixar a coluna. Porque quanto mais eu andar para o lado, sempre vou continuar com faro. Mas quando eu andar para baixo, eu quero que fique Coimbra, Viseu, Porto, né? Então, está aqui. O meu primeiro, e se tudo deu certo, eu consigo tranquilamente copiar para os lados. E se tudo deu certo, eu tenho um 540 aqui embaixo, ó. Andréia, pode repetir? Posso sim, só vou colocar o fórmula texto aqui em cima. Vamos lá, vou apagar de novo aqui para começar, tá? O que a gente tem? Eu quero somar através de 2 critérios. Sim. O distrito com a equipa. Então, não pode ser o Soma C, porque o Soma C só me deixa um critério. Sim. Eu vou usar o Soma CS, Sim. que ele me deixa até 127. Sendo assim, ao contrário do Soma C, a primeira coisa que ele quer saber é quem eu vou somar. Isso era a última opção que eu mandava para o Soma C. Para o Soma CS, a primeira coisa que eu digo é, filho, vai somar as compras. Aí ele pergunta, como tu queres que eu faça as compras? Bom, eu vou fazer o primeiro critério, tanto faz aqui, gente, se vocês escolherem primeiro distrito ou primeiro equipa, não importa, a ordem não vai mudar. Ele só vai somar quando encontrar os 2 critérios verdadeiros. Mas então, vou colocar aqui, ó, equipa, e ele me pergunta, que equipa você quer somar nessa célula? Só quando for a equipa 1. Vou deixar só a linha fixa, porque quando eu copiar para baixo, eu quero sempre que seja equipa 1, mas se copiar para o lado, quero que mude a equipa. E o segundo critério que ele me pergunta é a respeito do distrito. Então, e ele pergunta, lá naquela coluna D, que distrito você quer que eu procure? Ora, nesse momento, procure Faro. E fixei a coluna, porque quanto mais para o lado eu copiar, mesmo assim, quero que fique Faro, mas quando eu copiar para baixo, quero que role para os outros, tá? E aí eu tenho aqui o meu Soma CS, em que a primeira coisa que eu disse para ele foi, quem você soma? Compras. A segunda coisa eu disse, procura a equipa que seja igual ao que está no I40. E também só soma se você encontrar o distrito igual ao que eu tenho no H41. Tá? Então, pedi para ele somar somente se 2 critérios forem verdadeiros. A partir disso, eu só fiz a cópia para todo mundo e rezei que desse certo. Como é que eu descobri que dava certo ou não? Somando todas as minhas compras.
e achando 540 mil aqui embaixo, tá? Quem tinha pedido a repetição, quem era? E eu Tá, conseguiu entender, Alex? consegui entender a primeira parte, a primeira coluna. Da equipa 1, já fiz. Da equipa 1, tá. E agora é só copiar para todo mundo que vai dar certo. Rezamos que sim. Rezamos que Não sim. vai dar certo. O vai dar Não certo. está, não está a dar certo. Tá, então assim, ó, não tá dar certo. Primeira coisa, para no meio lá, por exemplo, no capa 45, tá? 45, Clica no sim. final da tua célula, no final da tua fórmula lá em cima e vê quem é que ele está pegando, ó. Nesse Sei. momento eu esperava que ele pegasse equipa 3 e madeira. Ele está pegando isso? Ele está a pegar, ele está a pegar. Ele está a pegar. O capa está na 40, sim, mas a forma está igual, porque é que não... Não, não está igual. Não complica com Excel. Você está pegando equipa 3 e madeira? Sim? Então, agora vem aqui ó, com a tua barra de rolagem para o lado e vê se ele está pegando ainda o A, o D e o F. Estou a pegar o capa. Porque é que eu estou a apanhar aqui Porque o capa? não está fixo alguém. O A, o D ou o F não estão fixos. Mas se estiver na mesma fórmula, a minha fórmula está aí. Do F até o F fixo, do A até o A fixo, capa Sim, 40, D até o sim. D fixo e Tem a H ver com 45. tem a ver com fixar as... As colunas do banco de dados. Exatamente. Volta, ó, volta aqui no teu... Espera aí, F4, tá. Aqui também tem que fixar. As 3 colunas do banco são fixas lá na primeira fórmula. Mas ele não está fixado. Está a ir ao G, ele não é para ir ao G, ele tem que ir ao F. Pois. Arruma sempre na tua primeira fórmula. Arruma lá no teu I41. Tá, exatamente, tem que ir aqui primeiro e fixar aqui. Isso. Vamos mudar no A. O A. Ok. Agora copiar para baixo e aqui continua. E agora, se eu fizer sim, já está. Aham. Tá, já está, já está. Sim, já está. Alguém não conseguiu. Isto, os dólares atrofiam isto tudo. Os O dólares. Excel tem sempre razão. O Excel São os sempre- dólares, pá, são os dólares que atrofiam. Coitado dos outros países que usam o cifrão na sua moeda, né? Todo mundo acha que isso é dólar. Mas dólar tem que ser o S e o cifrão. A gente Isso não é dólar, é escudos. Isso é escudos, verdade. Deixa eu só pôr na minha outra para ver qual é os nomes que eu peguei, que eu já não sei mais. Tá, ok. Eu só estou vendo uma coisa que eu não me lembrava mais como é que eu tinha feito, não. Dados, validar. Não me lembrava mais que eu tinha nomes exclusivos, ok.
Todo mundo chegou aqui, o Soma CS foi tranquilo? Sim. Sim? Andréa, Fale. Nós não tínhamos mesmo venda no Viseu, na equipe 2, nem no Porto? Andréa, Oi, fale. como é que, queria saber como é que foi feito o total. Soma. Soma. Uhum. Todo mundo com os 540 mil lá embaixo agora? Ainda não, mas já vou fazer. Tá, vou esperar mais um minutinho para ir para o próximo, que o próximo é uma delícia. Já. Kitec, sem problema. Eu Já estou está. gravando a aula, tá? Depois, qualquer dúvida que tu tenhas, é só me avisar, me manda um WhatsApp, qualquer coisa, quando fores ver o vídeo da aula, tá? Que a gente tira dúvidas, não tem problema. Não tá bem, vai dar uma descansadinha também. Não me diga que tá com Covid, pelo amor de Deus. Que tem. Vamos para o próximo. Gente, o que é o nosso objetivo aqui? Eu quero, a partir do momento em que eu colocar o nome de uma pessoa, então imagine a simpática Andréia Santos, eu quero que ele diga a idade dela, a equipa, o distrito e o valor de compras, né, que teve esta criatura. Isso tudo é simples de fazer, e eu vou deixar depois vocês fazendo sozinho e ficar assistindo vocês fazerem. O mais novidade que temos é o seguinte: eu quero fazer uma lista de validação. Eu vou fazer uma lista de validação aqui ao lado, primeiro, até nem vou fazer assim, ó, eu vou criar uma folhinha e vou ter aqui, ó, nomes, Andréia, João, Maurício, Miguel, Fernanda, Paula, Renato. Vejam que eu tenho aqui uma lista com 7 nomes, tá? Para fazer uma validação de um campo, eu vou usar dados, validação, e vou vir aqui e dizer assim, eu quero validar através de uma lista, cuja origem da lista é essa aqui, ó, do B2 até o B8. Quando eu fizer isso e der um OK, ele cria essa minha setinha e me deixa escolher um dos 7 nomes que eu tenho lá. Dominam essa técnica? Vocês já usam validação ou não? Nunca usei. Nunca Não. usaram? Então, Não. tá. Então, vou trabalhar também não. Tá, vou trabalhar um pouquinho mais essa validação, então, porque eu ia trabalhar ela mais en passant. Então, vou trabalhar melhor, tá? Aqui, ó, imagina que é João Fernandes. Se eu altero um nome lá no meu banquinho, né, onde eu estou buscando a validação, ele também altera aqui, ó. Então, essas validações, elas são super úteis, porque eu posso... Andréia, Fale. só para... Ou seja, para fazer isso, vamos a dados, validação de dados, não é? Isso, nós vamos em dados, eu vou fazer aqui agora de novo, tá? Sim. Vou tirar isso e vou validar, ó. Vou vir aqui, dados, Sim. venho na validação, escolho Sim. validação de dados e eu tenho diversas opções. Essa é uma validação de lista, tá? Lista, ok. E ele me pergunta a origem. Ora, a origem está aqui. Ok. Quando eu der um OK, ele criou essa seta e me deixa escolher alguns nomes daqueles que estão
ali. Vejam outras validações que eu posso ter, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, número ou quantidade de departamentos. De quantos departamentos ele pode vender? Tá? Imagina que eu tenha passado essa relação para alguém e eu quero, por exemplo, alguém só pode vender de 1 departamento, de 5 departamentos, de 2 departamentos. Ninguém pode vender de 1,5 departamento. Eu não posso vender do infantil e metade só do feminino. Então, eu tenho uma outra validação, outros tipos de validação, como, por exemplo, aqui, ó, em vez de ser uma lista, número inteiro. Eu não quero deixar ninguém digitar um número que não seja inteiro. E assim, as pessoas têm que trabalhar para 1 departamento no mínimo e para 10 departamentos no máximo. Vejam, eu abri de novo, fui na validação, utilizei número inteiro, que era a segunda validação, e dei um intervalo. Só pode fazer entre 1 e 10. Poderia ter deixado sem intervalo, tá? Quando alguém vier aqui e digitar, esta pessoa vende para 5 departamentos, esse para 3, esse para 5,2. Não, eu não posso fazer um número com vírgula, porque a minha validação está para inteiro. Eu poderia colocar um 0? Não, porque está abaixo do meu mínimo. Posso colocar 11? Não. Posso colocar 10? Sim. 3, menos 2? Não. Está abaixo do 1. 2,5? Não. 3, 2 e 1. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei uma entrada de dados para que alguém só possa colocar números inteiros. Eu ainda poderia ter aqui, ó, horas. Vocês lembram da nossa aula de horas, que a gente viu que horas é sempre decimais? Eu posso vir aqui e mandar validar por decimal. O mínimo da minha decimal vai ser 0,01 e o máximo vai ser 0,99999. E eu vou colocar aqui 0,3, 0,5, 0,4, 0,2. E poderia estar com isso aqui formatado para horas. Tá? Se alguém tentasse colocar 1 inteiro, não conseguiria. 24, não conseguiria. Então, aqui as pessoas precisariam digitar, ó, 12,35. Por que ele aceitou? Porque dentro do Excel 12,35 há de ser um 0, alguma coisa. Então, essa formatação de hora com a validação dizendo que eu só posso usar decimal funciona muito bem, gente. Tá? Não deixa que as pessoas digitem, por exemplo, mais que 24 horas aqui também. Eu não posso digitar 1,2. Não, eu só posso digitar... se eu tentar colocar 25 horas, ó, ele vai dar erro, porque 25 horas também é de ser 1, alguma coisa. Eu só posso digitar mesmo quantidade de horas com menos de 24. 1 hora e 15 minutos, por exemplo. Tá? Então, a validação que eu utilizei aqui foi a validação decimal. Eu ainda tenho uma validação que pode ser por data. E aí eu vou vir aqui, ó, validação por data. E vou dizer que a data tem que ser maior que, sei lá, 1º de janeiro de 2020. Então, se eu colocar 15 de dezembro de 2019, vai dar erro. 15 de dezembro de 2020, ok. Como eu não coloquei intervalo, né? Eu deixei aberto para frente eternamente, eu posso colocar 15 de dezembro de 2045. Porque foi a validação que eu escolhi. Eu ainda poderia ter validado direto por hora, por comprimento de texto. Isso é ótimo. Quando a gente coloca aqui, ó, uma observação
Gente, uma observação, para que eu consiga compreender, tem que ter no mínimo 10 caracteres, mas também tem que ter no máximo 30, porque eu não quero que ninguém faça uma bíblia aqui para mim. Então, vou colocar aqui que o campo é de observação e que ele tem que colocar aqui. Ok. Não, filho, ok não é uma boa observação. Então, resolvido no prazo. Ok, tá? São validações simples e o que a gente pode ver é que essas validações, ó, elas não abriram essa setinha. Essa seta só abre quando eu trabalho na validação por lista, tá? Nós passamos por todas as outras, exceto a personalizada aqui. Conseguiram compreender um pouquinho da validação? Que eu estou ajustando a minha folha de cálculo para deixar alguém digitar dentro dos parâmetros que eu espero que ele use. Tranquilo? Sim. Tá, e aqui eu Sim, ainda... até aqui. Desculpa, falha. Ah, tranquilo até aqui. Aqui eu ainda posso dizer mais algumas coisas para o meu usuário, ó. Por exemplo, mensagem de entrada. Obrigatoriamente eu tenho que usar um título e um texto, tá? Como eu não gosto de deixar isso muito grande, eu dou um espaço no título, ou um ponto, ou alguma coisa assim, e coloco aqui, ó. De 1 a 10 débitos. Vejam, quando eu dou um ok aqui, quando eu clicar em cima da minha célula, eu só coloquei essa mensagem na primeira, tá? Ele fica essa coisa grande, mas fica avisando que ele só pode fazer de 1 a 10 departamentos, né? Então, não pode trabalhar para mais do que 10. Mas eu posso ainda, eu gosto mais desse aqui, ó, validação. Agora ele está dizendo que a validação não é tudo igual, vou validar só os de baixo. Validação, aviso de erro. O aviso de erro, eu posso dizer assim, ó, departamentos, e aqui, somente pode utilizar números inteiros entre 1 e 10. Ok. Agora, se eu não tenho aquela mensagem grande como eu tenho aqui, ó, porque eu coloquei na entrada, né? Aqui, eu só vou dar se ele me der errado, ó, 11. Vejam, o título está aqui, ó, débitos, podia ter escrito departamentos, né? Quantidade de departamentos. E vem uma mensagem para ele muito melhor do que o Excel manda, ó. Somente pode utilizar números inteiros de 1 a 10. O que faz muito sentido, que eu vou dar aqui, vou sair, vou colocar 5,2, ele vai dizer a mesma coisa, filho, é inteiro, né? Se é inteiro, 0,2 não pode. Então, vou colocar 5 e ok, daí não deu erro nenhum. Então, duas coisas, posso ter a mensagem de entrada, posso ter a mensagem só quando dá erro efetivo, e o que é mais legal ainda no Excel, que ele pode fazer o seguinte, ó, na validação, eu posso escolher o tipo de erro. Vocês viram que agora ele era um stop. Errou, eu não passo daqui. Ele me forçava a digitar corretamente. Eu ainda posso ter um usuário tão autônomo em que eu digo para ele apenas que é um aviso e ele vai poder decidir se quer ou não utilizar aquele valor. Então, vejam, aqui no 10 eu deixei um aviso e vou colocar 15. Vejam que mudou. Ele vai dizer assim, olha, mensagem de erro, são os departamentos, só pode de 1 a 10. Você deseja continuar com esse 15? Ou seja, eu passei a responsabilidade para ele, ó. Sim, vou deixar 15. Nesse de baixo que eu não mudei, que ele está com um tipo de stop, se eu coloco 15, ó, não, filho, vai tentar novamente. Tá? Algumas coisas fazem sentido a gente deixar esse stop, tá? E outras fazem sentido deixar o aviso. E eu ainda tenho mais um tipo que é o seguinte, ó, só vou informar que o cabra errou. E aí eu tô aqui, agora não me lembro mais qual é que eu disse que eu ia informar. Não era nesse, provavelmente era no de cima, então. Olha, 52. Viram que ele não vai perguntar se eu desejo continuar. Ele só disse, eu estava esperando que você usasse só inteiros de 1 a 10. Clica no OK e vamos seguir em frente. Ou seja, ele já vai aceitar. Só que ele me lembra que eu esperava uma outra coisa. Tá? Então, existem esses três, ó.
65. Quer mesmo continuar? Sim ou não? Sim. 65. Olha, eu não esperava isso, mas continua. 65. Nem pensar que você vai continuar com isso, tá? Isso são as 3 aqui, ó. Quando a gente vem na validação, tô lá no aviso de erro, ou é de um tipo stop, ou aviso e pergunto se ele quer mesmo continuar, ou só informo e ele é obrigado a continuar dando ok e seguir em frente, tá? Então, essas são as coisas importantes que a gente tem que pode usar na validação. Eu gosto muito desse por lista, mas ele tem alguns inconvenientes. Quero saber se vocês estão tranquilos até aqui nessa parte mais simples da validação. Tá tranquilo? Sim. Tá. Eu vou tirar de novo esse da lista e vou fazer por lista de novo, tá? Vou validar por lista. Veja que eu não vou mexer nem no aviso ali, nem nada, tá? Vou dizer que a minha lista está aqui. Poderia colocar mensagem de entrada, poderia colocar aviso de erro, podia escolher entre os stops, aviso, não sei o quê. Não vou mexer, vou deixar tudo igual. Ele criou a setinha e eu consigo colocar. Se eu colocar Andréa sem acento, não é a correspondência, como está do tipo stop, para, tá? Andréa com acento, mesmo que eu não tenha aberto a setinha, eu consigo digitar. Paula também vai dar certo, ó. Mas se eu colocar Renata, não tem. Quem eu tenho lá é o Renato. Aí dá certo. Se eu trocar o Fernanda por Rui Sá e vier aqui, ele vai estar o Rui Sá bem bonitinho. O meu problema com essa validação é quando eu contrato mais gente. E agora eu tenho o João Dias, tenho o Carlos Dias, é tudo parente. E o que acontece aqui, gente? Eu só vou até o Renato. A menos que eu tenha que vir aqui e diga validar agora por lista e você vai pegar do primeiro até o último. E aí eu passo a ter todo mundo. Se por acaso eu vier aqui e tirar esses 3, a minha validação vai estar cheia de brancos no final. O que acontece aqui? Para poder automatizar isso, a gente usa 2 funções. Uma se chama deslocamento. E a outra, eu conto os valores. Deslocamento é uma função poderosa. Hoje nós vamos ver ela aqui, não sei se dá tempo da gente ver mais uma para ela, mas assim, a deslocamento, ela vai criar para mim uma lista conforme eu quiser. Então, eu vou dizer para ela, no deslocamento, olha, você vai procurar a partir do Andréa, ou seja, do primeiro nome que eu tenho, tá? E vou deixar fixo. Ele vai me perguntar assim, quando eu achar o B2, você quer que eu desça algumas linhas? Não. Nesse meu caso, não quero. Então, vou dizer, não desça nenhuma linha. Olha, quando eu achar o B2, quer que eu ande umas coluninhas para o lado? Não, não quero. 0. Continue. Isso aqui, B2, 0 e 0, significa continue a partir do B2, meu filho. Altura. Quando ele fizer uma lista suspensa, qual altura vai ter ou quantos registros eu vou ter? Eu vou meter aqui o número 3, só para vocês verem. E a largura é se eu quero trazer Andréa mais o departamento, mais as horas. Vejam que se eu colocar 3, ele trouxe Andréa, trabalha em 5 departamentos e trabalhou 7,12 horas, como não está formatado para horas, ele trouxe 0,3. Se na minha última opção eu tivesse deixado 2 de largura, vejam que ele vai trazer Andréa e o número de departamentos. E está trazendo 3 porque na altura eu disse apenas 3. Se na altura eu tivesse dito 15,
vejam que ele traria 15, inclusive cheio de zerinhos, tá? E eu ainda estou trazendo 2. Notem que aqui me ocorre que eu trago apenas 1, né? Eu só trago o nome da pessoa para a lista. Eu não trago nada do resto do lado dela. Então, eu vou dizer que eu quero apenas 1 de largura. Nesse momento, eu estou dizendo, vá no B2, não pula nenhuma linha para baixo, não pula nenhuma coluna para o lado, fique no B2, me traga 15 registros a partir do B2, apenas da coluna B, ou seja, com uma largura. Tá? É isso que o deslocamento está fazendo. Como é que o deslocamento torna automática essa lista? Quando eu não sei se eu quero colocar 5 ou 8 ou 10, porque eu não sei quantas pessoas tem lá. Como é que eu posso saber quantas células preenchidas eu tenho na coluna B? Qual é a fórmula que eu posso usar? Hã? Contar valores, né? Contar valores. Contar val da coluna B. O que vai me acontecer? Por que ele traz um 0 depois da Paula? Porque eu comecei no B2, mas mandei contar tudo que tiver na coluna B. Então, eu contei, inclusive, o título, né? Então, eu vou usar o contar valores menos 1. Por quê? Olha, conta quantos registros tiver aí, menos o título, tá? Então, eu enganei ele. E agora, se eu tiver a Carla, o Pedro, o Anselmo, o Fernando, quem mais? O Nuno. Estão vendo que aqui a minha lista está indo todinha, ó? Ela está automaticamente pegando as pessoas que eu digitar desse lado? Então, se eu busco esta função de deslocamento e venho na validação e digo sim que é por lista, mas em vez de dizer que os dados de origem estão lá, e sim com esse deslocamento, gente, eu posso fazer o que eu quiser lá, ó, que eu continuo com a minha lista super, super atualizada. Deixei até o Pedro, vejam, só vai até o Pedro, não tem uma linha a mais, não tem uma linha a menos. Se eu ponho a Camila, a Joana, a Renata, eu abro aqui, automaticamente a minha validação está com todo mundo. É ou não é uma vantagem? Isso é muito bom. Hã? Isso é muito bom É dizer? muito bom, sim, senhor. É muito bom. Para mim, eu sou fã número 1 dessa função deslocamento, tá? Vamos fazer ela... Fale. Dólar. Estou aqui a tentar perceber a fórmula. Tá. Querem fazer assim nesse pequenininho primeiro ou já querem tentar fazer aqui no nosso exercício? Vou tentar fazer aí no exercício. No exercício? Tá. O exercício, na verdade, eu já sei que eu tenho apenas uma vez o nome de cada criatura, tá? Então, aqui do lado eu vou fazer esse deslocamento, ó. Ó, vou vir aqui e vou fazer deslocamento. Vou abrir aqui e vou dizer a referência que eu quero para o deslocamento é o primeiro nome do vendedor que eu tenho. Acho que isso aqui é vendedor. Nome que eu tenho. Não desloca nenhuma linha, não desloca nenhuma coluna, porque começa mesmo no B2. A altura vai ser o contar.val da coluna B, menos 1. Entenderam esse menos 1, né? E a largura vai ser 1, porque eu só quero a largura só a própria coluna B, só o nome do vendedor. Quando eu der um OK, vejam que ele fez aqui, ó, toda a lista dos 130 vendedores distintos que eu tenho. Esse deslocamento eu coloco dentro da minha validação. Ó, vim aqui, ó, no campo nome, que é o que eu quero, tá? Validação.
é por lista, sim, senhor, e a lista vai ser o meu deslocamento. Tá aqui o Davi Mota, o Enzo. Vou colocar aqui a fórmula texto. E vou dar alguns minutinhos para que vocês façam. Eu tenho por norma sempre fazer o deslocamento fora, depois eu copio e coloco dentro da validação, tá? Porque às vezes a gente fica lá dentro da validação fazendo, erra a fórmula e ele não dá a sintaxe do erro. Credo. Já consegui fazer. Vou Já? fazer para os outros, então. Já vai indo lá. Então, como é que a gente calcula a idade? Ah, zero, altura. Quanto bom. André, ali nas opções ao lado, nós temos a função truncar. Para que era usada aí? Na idade. Ok. A idade, tu vai usar a fração ano, e o fração ano, a data de nascimento, o hoje. Não, eu estava a fazer a pergunta. Ali ao lado, onde você coloca as fórmulas ou os passos a seguir, você tem lá a função truncar. Nós usávamos isso para onde? Vai usar aqui para calcular a idade, ó. Você vai pegar, por exemplo, tá? Primeira coisa, eu vou buscar aqui para a idade. Gente, todo mundo chegou nesse deslocamento, tá tranquilo ou tá conseguindo fazer sem muita ajuda? Isso aí é só, aí no nome é só pôr o validar dados por lista, não é? Isso, Isso só que é. o lista vai ter o deslocamento. Sim, sim. Isto, Tá, isso, mas é só isso, só isso. Sim, ok. Tá? Como é que surge o nome Lucas? É que eu já fiz o deslocamento, Tá? mas depois nos nomes tem Lucas Borges. Como é que aparece? Porque daí eu onde é que selecionei o Lucas Borges, eu vim aqui pedir, ó, Alice, ó, deu por acaso vim até o Lucas Borges, eu tenho que aqui, ó, essa setinha, ó, ela tem uma barra de rolagem. sincero, o que me faltava-me era Rolar ela, né? Porque o Lucas já está nas... Isso. matar por dados, validação, listas. Ainda não tinha feito. Ah, tá bem, tá bem. Então, aqui, ó, quem é que estava me perguntando do truncar, desculpa? Era eu. Tá, Já cara. estive a ver na resolução, já percebi. Tá bem. É porque, assim, ó, para saber a idade, eu vou ter que usar o fração ano, né? O fração ano vai ter a data inicial e a data final é o hoje, e ele vai me dar 39,24. E para saber a idade, eu vou truncar a idade com 0 casas decimais, né? Porque a pessoa tem 39 anos, ela não tem 39,4. Então, para saber a idade, vou colocando aqui embaixo, tá? As fórmulas textos. Para saber a idade, foi um PROC-V primeiro para buscar qual é a data de nascimento de quem eu escolhi. Então, eu escolhi o Lucas Borges, fez um PROC-V a partir do Lucas Borges, procurando na segundo índice a sua data de nascimento. No momento em que eu tinha a data de nascimento do Lucas, eu vim e fiz a fração ano. Fração ano, eu peguei a data inicial, o nascimento dele, e a segunda, que é a data final, é a data de hoje.
né? Para que a nossa planilha realmente fique dinâmica. Se eu abrir daqui uma semana, vai ser a data de hoje daqui uma semana. E, além disso, eu fui no truncar. Por quê? Porque fração ano vai me dizer quantos anos ao todo eu tenho e mais uma parcela do ano que está correndo. Tá? Então, quando eu vejo isso, eu consigo descobrir qual é a idade do Lucas Borges. É 39 anos. Para saber a equipa que ele está, qual é a função? Vou dar um minutinho para vocês chegarem nesse primeiro. Vamos procurar. Vamos ver. Deixa-me aqui só. Conseguiram chegar na idade? Estão muito quietos hoje. Não sei se essa Sim, internet está consegui fazer. caindo. Tá, o Carlos sim, e o resto. Dois. Anderson, você está muito quietinho. André, depois Fale. na truncar, fração ano, para o que vê, depois tem o I57 e... Sim, esse é do PROC-V, ó. Opa, aqui, peraí, deixa eu vir aqui. Ó, o meu PROC-V vai fazer o quê, ó? Vai procurar o I57, que é o nome do vendedor, na matriz, a partir da coluna B até a C. Quando encontrar, vai pular 2 índices, né? Índice de coluna 2, e 0, porque só vai trazer se encontrar mesmo o nome da pessoa. Exatamente igual, tá? Esse PROC-V vai me resultar a data de nascimento dessa pessoa que está no I57. O fração ano, que abraça o PROC-V, vai fazer a data inicial é a data de nascimento que o PROC-V trouxe. E a data final é a função hoje, para saber que está fazendo menos o dia de hoje. E o truncar é só para deixar sem as casas decimais, para eu ficar apenas com o inteiro do fração ano. Silêncio mortal de vocês. Credo. Já consegui. Conseguiu? A gente não conseguia pôr isto para ordenar os nomes por ordem? Por ordem alfabética? No O deslocamento, nome, eu acho que aqui, ó, no deslocamento, aqui, sim. aqui eu consigo colocar o ordenar, mas o ordenar, deixa eu ver se eles já arrumaram isso no Excel, tá?
porque ele não... Ó, aqui eu consigo, tá? Mas se eu for colocar essa função dentro do validar, até um mês atrás, a última vez que eu testei, ainda não estava. Tá? Mas isso já é um pedido de muita gente para o Bill Gates. Ó, a origem atual devolve um erro, pretende continuar? Sim. E aí ele não faz, nem consegue fazer a validação. Nem faz a validação. Não. Mas isso já tem, olha, deve ter 1 milhão de pedidos para se colocar dentro da validação a função ordenar, tá? Depois dessa formação, diria para vocês assim, a cada, sei lá, 15 dias, mais ou menos, testem para ver se já não está lá, porque nós temos muito pedido. Eu ainda não recebi para testar, porque como eles têm testadores, né, mundo afora, a gente testa muitas coisas e, por acaso, não recebi ainda isso para testar. Mas também não é todos os testadores disponíveis que testam todas as funcionalidades, tá? Muitas vezes, 95% das vezes entram novidades que eu não testei. Mas essa tem, olha, tem muito pedido dessa para... Conseguiram chegar na idade? Com muita dificuldade, com pouca dificuldade? Alguma. Alguma. Andréia, Fale. entrei tarde na aula e não sei apanhar a coisa. Tá, Maurício, está ficando Estou um pouco gravada a atrasado com a aula. aula. Estou um pouco atrasado com a aula. Tá. Quer tentar partilhar teu ecrã para a gente te ajudar nessa aqui, por exemplo, mas o resto que você perdeu, tenta assistir a gravação e vai me perguntando, vai me pedindo ajuda se alguma coisa não conseguir ir pela gravação, tá? Tá bem. Quer partilhar para tentar fazer essa da idade? Sim, posso. Então tá, vamos lá. Quem já fez a idade vai fazendo o resto ali, povo. Não está partilhado ainda. Tá, Maurício, agora sim. Ok, vamos lá para a idade. Começa fazendo a função a mais de dentro, tá? Vamos começar fazendo um PROC-V da data de nascimento da Andréia. Então, vamos lá, igual PROC-V. Aí mesmo, pode fazer na idade, que a gente vai fazer todas juntas, isso. PROC-V. Ok, que a gente vai procurar é o nome Andréia Santos, né? Pode abrir o FX ali, sim. Isso. Ok, esse Andréia Santos, a próxima, a matriz tabela, é lá nos nossos dados, o B e o C, isso mesmo. Pula 2, né, quando encontrar. E 0 para trazer só quando for exatamente igual. Zero e 1 é falso e verdadeiro, né? Falso e true, que às vezes as pessoas estão mais acostumadas. Agora, começa com... o PROC-V já foi, tá? Abraçando o PROC-V, nós vamos fazer o fração ano. Então, lá do lado do igual, antes do PROC-V, pode ir na barra de fórmulas lá em cima e clicar depois do igual, para a gente começar a colocar dentro dessa função o fração. Do lado do igual. Não. Lá no teu igual do começo. Entre o igual e antes do PROC-V. Isso, o fração ano vai abraçar o PROC-V. Tá?
Vai lá, igual fração ano. Não precisa ter parênteses. Pode começar com fração ano. Ó, pode dar 2 cliques nele. Dá o FX. O FX do ladinho lá do teu igual. Para abrir a caixa de diálogo. Aí. Veja que ele está fazendo, ó, trazendo a caixa de diálogo do PROC-V. Clica lá na tua barra de ferramentas, na palavra fração ano, que daí ele vai abrir a caixa de argumentos da fração ano. Não, pode deixa aberto assim mesmo. Lá na barra de... Na barra que tu vai clicar, lá em cima na tua barra, tu vai clicar na palavra fração ano. Aí, porque daí a caixa de argumentos que ele abriu agora, ó, é da fração ano. Então, você já tem a data inicial, que é o PROC-V. Nós precisamos colocar o segundo argumento aqui na nossa caixinha de argumentos da função, que vai ser a data de hoje. A data inicial tá ok, é a data de nascimento da criatura. Clica na caixinha de diálogo que está aqui embaixo agora, ó, que é da fração ano. Isso, e ele quer saber, e a data final? A data final é a função hoje. Abre e fecha parênteses. Porque daí eu estou fazendo a fração do ano entre a data de nascimento e o dia de hoje. Não. É hoje, abre e fecha parênteses depois do hoje. Isso, esse parênteses aí não tem. Hoje, abre e fecha. Tá? Agora, depois do hoje, tu vai fechar mais um parênteses, que é o da fração ano. Ok? Pode dar um ok, que ele agora vai calcular um número com decimais. Dá um ok, ele vai te dizer que essa criatura tem 48 anos, 45. Como a gente quer saber a idade, nós vamos pedir para ele truncar esse número sem nenhuma casa decimal, deixa só o inteiro. Então, de novo lá, entre o igual e o fração ano, você vai lá entre o igual e o fração ano. Bem no comecinho, nós vamos abraçar tudo isso com uma função chamada truncar. Isso, daí lá no final, depois de todos os fecha parênteses, a gente vai dizer que ponto e vírgula, ou pode, se quiser, abrir a caixinha de diálogo também, mas vai dizer que quer truncar com nenhuma casa decimal. Então, tu vai pôr um ponto e vírgula e um zero. Zero significa nenhuma casa decimal. E pode fechar o parênteses do truncar. Ok. Já tens a idade de 48 anos dessa menina. Troca lá do Andréia Santos para algum outro pela tua caixinha. Aí. Perfeito. Já fica aí, vamos ver se teus amigos te ajudam. Qual é a equipa que como é que a gente vai achar a equipa? Qual é a função? Vejam, o nome está na B e a equipa está na A. Um PROC-V? PROC-V não anda para a esquerda. Não, pois não. Mas tem um outro PROC novinho em folha que a gente PROC-X. é PROC-X, Alex. Vamos lá. Então, vamos ajudar o Maurício aí. Maurício? X, Isso, aí vai ser um PROC-X agora. Vamos ver se o povo lembra da sintaxe do PROC-X. Ih, tu não tem a versão nova. Não tem. Vocês não tinham todo mundo a 365? Não tem. Quem é que tem o PROC-X? Eu tenho. Tem? Quer compartilhar para a gente fazer? Maurício, aguarda um... computador, André. Hã? Eu não? estou a precisar dos computadores. Então tá. Mais alguém tem o PROC-X, senão a gente faz aqui pelo índice Corresp. Tenho eu. Tem? Quer partilhar para fazer?
Vou tentar procurar onde é que é compartilhar tela. Compartilhar bem embaixo, tem um verdinho. É esta? Não está compartilhando ainda. E agora? Agora sim. Vai lá em cima, vamos ver o PROC-X. Isto aqui supostamente será PROC-X. Temos que ir ao nome, não é? Isso. Tá, mas se tu Mas tem o tem que PROC-X... fixar. Não, mas tu tem o PROC-X, dá um FX lá para eu ver se tu tem o PROC-X, por favor. Ah, e tem sim, senhor. Então tá, o valor procurado que você procura é mesmo o nome lá da Alice Esteves, tá certo? Tem que fixar, não é? Uhum. Não Matriz- precisa, porque nós não vamos copiar para lugar nenhum. Ok, portanto, aqui... Aí onde é que você vai procurar o nome desse vendedor, né? Aqui a matriz procurada é só na B. O PROC-X, ele trabalha por colunas, tá? Ou por linhas também, mas tem que ser uma só. Isso, você vai procurar aí. No B? Quando encontrar aí, qual é a coluna que eu vou devolver o valor? Na coluna A, isso mesmo, que é onde tem a equipa. Aqui. E aí, se eu não encontrar nada, isso é o C ponto erro, tá? Se eu não encontrar nada, o que eu vou colocar? Pode deixar em branco, se não quiser colocar nada, pode colocar erro, pode colocar não existe vendedor. Mas o modo de correspondência tem que colocar 0 no próximo. Que nem o PROC-X, para ele só trazer quando for idêntico, tá? Isso, ele já vai trazer a equipa 03. Então, ok? Tá aí. Quem tem PROC-X além do... Quem é que está partilhando? Desculpa, não vi quem é que entrou. Além do Alex. Deve haver mais gente com PROC-X. Deve, mas eles não estão nem me ouvindo hoje. Hoje eles estão rebeldes porque eu errei o horário. E o distrito também há de ser da mesma forma, não, André? Pode ser PROC-X, mas aí o distrito já pode ser PROC-V, né? Porque como está para a direita... Direita. É. Okay. Eu usaria o PROC-X para tudo, tá? Já que tem o PROC-X, eu acho melhor usar para tudo. Mas pode usar o PROC-V também. Então, eu aqui, já que vocês estão revoltados e ninguém me diz se tem ou não tem o PROC-X, vou repetir o mesmo PROC-X que o Alex fez, que está aqui, ó. Procurei o Davi, na coluna B, retornei o que tinha na A, sem equipa, se por acaso der erro, e o modo de correspondência é 0. Tá? Vou adicionar uma linha aqui, 2, aliás, porque eu vou trazer a equipa através de 2 outras funções, tá? E agora, Maurício, presta atenção aqui, ó. Se eu não tenho PROC-X, que é o teu caso, eu vou usar 2 funções que se chamam corresp e o índice. Tá? O que é a função corresp? E por isso que eu estava perguntando quem mais não tem para prestar atenção nesse aqui, ó. Corresp é muito parecido com PROC-V, só que ele faz assim, ó. Quem eu vou procurar? Ora, vou procurar o Davi Mota. Aonde que eu vou procurar? Só na coluna onde tem os nomes das pessoas. E quando eu procurar, eu tenho que procurar por 0, porque eu só quero que traga que seja igual. Notem que a diferença do PROC-V para cá é que o PROC-V eu tenho colunas e digo, né, quantos pulos eu quero. Esse aqui eu só digo o seguinte, procura o nome do vendedor na coluna B e quando encontrares, vai retornar qual a linha ele encontrou o nome do Davi. E se nós formos ver aqui, ó, o Davi está realmente na linha 7, ó. Se eu vier aqui trocar do Davi para o Matheus, ou aqui, ó, para o Matheus, ele vai dizer, olha, o Matheus está na linha 31. Então, o corresp, ele faz o seguinte, ele procura um nome num intervalo
e diz qual a posição desse nome no intervalo. Ora, a posição dele é a 13. Para eu saber quem é a equipe que está na posição 13, eu uso a fórmula índice, em que o índice pode ser por referência, que é o que eu vou usar aqui. Eu vou dizer, a minha referência é a coluna A, e o número da referência é o que o Corresp acabou de trazer. Então, ele me diz que o Matheus está na equipe 2. O uso dessas duas funções foi substituído pelo PROC-X. O PROC-X fica muito mais fácil. Mas se eu não tenho PROC-X na minha versão, eu não vou deixar de trabalhar. E aí, o que eu vou fazer, gente? Vejam que aqui, ó, eu estou fazendo o índice do que está no I60, né? Eu venho no I60, copio o meu Corresp aqui para dentro e fico com índice e Corresp tudo numa fórmula só. Ó. Vou colocar para baixo isso aqui, vou trazer aqui. Dizer que eu quero esse, tá aqui, ó. O fórmula texto é isso aqui, ó. Índice da coluna A, conforme a correspondência do que eu tenho aqui, que é o Matheus, na coluna B. Quem não tem o PROC-X conseguiu entender o Corresp e o índice? Maurício. Está tudo muito... Está tudo muito calado hoje. Consegui entender. Consegui Não, entender. deixa o microfone desligado. Consegui entender. Conseguiu? Tá, não é Sim. porque a gente não tem o PROC-X que a gente não vai lá, tá? Sim, sim. Mas alguém não tinha o PROC-X? Tá. Agora, para buscar os outros dois, a gente pode ir pelo PROC-V normal, né? Então, vou procurar o Matheus, que está aqui. Já vou pôr até aqui, ó. E para o distrito, eu sei que eu tenho que pular 1, 2, 3. E para venda, 5. Aqui para cá. Fórmula, só muda o pulo para 5. Ah, fiz tanta coisa que eu achei que estava formatado. 3.800. Se trocar aqui em cima, vai mudar tudo. Está totalmente automática a nossa tabelinha. Maurício, vou puxar esse índice Corresp lá para baixo, só para não estragar o meu modelinho, tá? Dúvidas, súplicas? Todo mundo chegou nisso? Sim. Se colocarmos lá Andréia Santos, todo mundo vai ter os mesmos valores que eu? 48 anos, equipe A de Faro, 9.210? Sim. Exato. Perfeito. Então, vamos brincar um pouquinho. Vocês sabiam que o Excel já aceita comando de voz? Olhem, observem. Não estou mexendo em nada. Ó. Gráfico. Mas tem que dizer, tem que ter uma entonação. Não, tem que ter uma entonação certinha para aparecer o gráfico, senão ele não vem. Se eu disser só gráfico, não vem. Ó. Ó, vou deletar de novo. Ó, marquei todo mundo lá que eu quero o gráfico. Ó. Gráfico. Bonitinho, né?
Tá bem, vou ensinar para vocês. Ó. A gente vai, marca tudo e dá Alt F1. Ó, eu estou apertando o Alt aqui, ó. Lá em cima ele já mostrou a minha barra, ó. E F1, tá? Então, Alt F1, ele gera o gráfico. Alt F1? Alt F1. E onde é que vou ao Alt F1? F1 de função 1. Ah, se você estiver com o computador, que seja um computador, um portátil, tem que colocar Alt FN F1. Eu é porque tenho aqueles teclados assim, ó. Uso o portátil, mas eu uso ele com Wi-Fi. Também eu tenho um fixo de mesa. Tem um fixo de mesa? É assim que nem esse meu que eu estou mostrando? Sim, sim, sim. Então é só Alt F1 aqui, ó. Mas eu tenho um portátil e fiz Alt F1 e deu certo, André. Ah, porque daí o FN já está programado para sempre usar o FN como função para o F1. Tem alguns portáteis que já vêm com os Fs lá programado, não precisa ter o... Tu vai precisar o FN quando quiser usar algum outro desenho que tu tem junto das tuas funções lá em cima. Por exemplo, alto-falante, trocar de tela, coisas assim. Tá? E aí nós temos aqui um lindo gráfico. Hã? Isto já é muita modernice para mim. O que é muita modernice? Quem que é? É o Moisés que está chorando? Não, é o Alexander. Ah, é o Alex. O que é muita modernice? O teclado? Teclado alto. Alt F1. Tá bem, vamos de novo então. A gente pode vir pelo bom e velho, ó. Marquei todo mundo, inserir gráfico, tá? Sim, Só que daí aqui eu já também, posso... por aí. Por aqui tá mais fácil. Mas eu gostei mais da opção em que você fala e o gráfico para. Ah, o de É isso que eu o de estava à falar procura. é perfeito. É por isso que eu estava. Era isso que eu estava a procurar. O fazer o gráfico à moda antiga está bem. Agora Esse aí tá E ainda fácil. bem que Agora... eu vi o Alexander a dizer gráfico, mas pronto. Tá demorando a um ficar picando o outro. não, né? tu não me ouviste a dizer gráfico, eu ainda não disse gráfico. Eu disse agora, né, na frase. É. Deixa eu mostrar para vocês umas coisas interessantes aqui em gráficos, tá? Venham assim, ó, por exemplo, inserir ilustrações, eu vou colocar formas, tá? E vou colocar aqui como uma forma, por exemplo, esse aqui, ó. E coloquei em qualquer lugar da minha folha de cálculo, tá? Vim aqui e disse que eu quero um preenchimento amarelo com um contorno vermelho, tá? Eu estou fazendo um escândalo que é para a gente ter uma noção, tá? E vejam, eu tenho aqui a minha forma, essa forma eu posso deixar mais arredondada ainda, menos arredondada, né? Posso trabalhá-la assim, por exemplo. Agora que eu tenho uma forma pré-determinada, se eu vier aqui e der um Ctrl+C nela, tá? Marquei ela e copiei. Clico aqui em cima das minhas colunas e dou um Ctrl+V. Percebem que todas as minhas colunas ficaram como a forma que eu tinha inserido agora? É que às vezes a gente vê Não uns sabia que isso gráficos... era possível. Hã? Não sabia que isso era possível. Pois, isso é muito... Às vezes a gente vê uns gráficos que as criaturas fazem, cheio de imagens, cheio de coisa, nós não sabemos como é que eles fizeram aquilo. Tá? Depois também tem os que são uns monstros, né? Por exemplo, aqui, ó. Ah, vou usar uma carinha sorrindo. Ó, essa carinha ela muda, tá? Sorrindo e chorando. Então, vou usar isso aqui, Ctrl+C, venho aqui, marquei todas, Ctrl+V. Não faz muito sentido essa carinha nesse momento, porque ela fica espichada, né? Esse aqui também eu não gosto de tão arredondado. Vou diminuir um pouco o arredondamento dele assim, eu acho que fica melhor. Venho aqui, Ctrl+V. Coisas que ainda me podem deixar o gráfico mais interessante, que a gente pouco usa, tá? 2 cliques em cima das colunas e ele me abre essa parte aqui, ó. Opções da série. Se eu deixar a largura do intervalo, por exemplo, em 40%, vejam que a gente já não tem mais aquele gráfico magrinho, esmilinguido, feio, ó. Eu posso deixar ainda em 30%. Quanto menor for a largura do intervalo, eu estou falando, o intervalo é entre eles, tá? Quanto menor for o intervalo, mais larguinha vai ficar a minha barra.
E às vezes dá imenso jeito de eu ter barras mais largas, né? Do que simplesmente aquela coisa fininha. Aqui a sobreposição. Deixa eu ir para o outro lado. Eu posso ter sobreposição. Nesse tipo aqui não vai. Vai dar tudo a mesma coisa. Não, tem que ser outro tipo de gráfico para me dar sobreposição, mas a gente vai trabalhar eles também. Posso por aqui também trabalhar o preenchimento, né? As cores que eu tinha, posso trabalhar com texturas. Tem coisa que só vai piorando a cara do gráfico. Eu, por acaso, aqui gosto. Outra coisa, ó, depois que já está assim, se eu vier e formatar o gráfico e não quiser mais amarelo, quiser verde, ó, eu estou trocando a cor, eu já perdi a minha imagem, tá? Se eu quiser trocar aquilo ali, na verdade, eu tenho que vir na minha imagem, trocar a cor dela para verde com contorninho amarelo. Agora eu copio e venho aqui e colo, tá? Para que ele mantenha essa borda arredondada. Posso vir aqui e colocar rótulo de dados. Posso dizer que meus rótulos de dados vão ficar na base interior. E além de estar na base interior, eu vou deixar eles alinhados assim. Por acaso dá mais jeito. Assim. Que mais? Uma coisa que eu gosto muito, tá? Muitas vezes a gente tem coisas que quer que fique trocando no título do gráfico. Então, imagine que eu coloque aqui, ó, compras por distrito, tá? E eu quero que o meu título do gráfico seja o que está na célula compras por distrito, que é o I11. E agora eu não preciso mais mexer no meu gráfico. Eu posso vir por aqui, ó, e colocar primeiro trimestre. Olha que o gráfico já assumiu compras do primeiro trimestre. Se eu vim e alterei, agora é do segundo trimestre. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou tirar o título, tá? Do gráfico. Olha, o jeito mais fácil... O que eu fiz? Troquei de coisa. Aqui, eu quero puxar esse gráfico mais para cima. O jeito mais fácil de eu colocar elementos no gráfico, eu posso vir por estrutura do gráfico aqui, ó, adicionar elementos, tá? Mas esse mais aqui, ele é fantástico também, ó. Vou voltar a colocar um título no gráfico. Título do gráfico aqui. Ele trouxe compra. Para eu alterar isso e trazer o que está escrito compra por distrito, tal semestre, gente, não adianta vir aqui e dizer que isso é igual a uma célula, ó. Ele vai dar errado. Eu tenho que vir aqui e dizer na barra de ferramentas que isto é igual ao que está em uma célula. E agora sim, eu tenho meu gráfico ligado mesmo ao que está escrito aqui, tá? Que ele vai trocando automático. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer nos gráficos, às vezes... Droga, parece que eu vou fazer. Gente, só quero trocar o gráfico de lugar, aumentar o tamanho dele aqui, tá? Às vezes eu tenho um gráfico assim, mas eu gostaria de dizer alguma outra coisa. Como, por exemplo, que eu tenho aqui que eu poderia dizer. Eu poderia dizer para ele quem é o primeiro, segundo e terceiro lugares, tá? Sei lá, posso dizer qualquer coisa dentro do meu gráfico. Contanto que eu tenha isso escrito em algum lugar. Então, eu poderia dizer assim, ó. Vou abrir aqui e vou começar a trabalhar assim, ó. O melhor desempenho foi 2 pontos. E vou fazer o quê? Vou juntar com um PROC X, em que eu vou procurar a primeira posição
aqui, né? Ou seja, eu quero saber quem foi o primeiro do ranking. Quando eu encontrar o primeiro do ranking, filho, aí eu pus uma vírgula, coitadinho, ó, ponto e vírgula. Quando eu encontrar o primeiro do ranking, eu trago o nome dele. E não vou colocar nada e vou deixar 0. Vejam, o primeiro foi o Porto. Viram que está escrito isso aqui, ó. Eu, através de concatenação né, de um texto com um PROC-X, eu posso vir aqui no meu gráfico, por cima dele, inserir uma ilustração qualquer e dizer que também essa ilustração, ó, ela vai mostrar o que tiver no capa 9. E vou ajustá-la aqui e posso, por exemplo, dizer que a minha forma não tem preenchimento, não tem contorno, ela está em negrito, posso até aumentar o tamanho dela em si. E aqui, se por acaso acontecer de eu ter um outro que venda 65 mil, vejam, eu acabei de trocar, né? O meu ranking trocou para o Viseu, e vejam lá o meu gráfico, o melhor desempenho foi o Viseu. Tá certo, aqui também eu vejo que Viseu tinha o melhor desempenho, não é o melhor exemplo de dados para agregar dentro de um gráfico, tá? Mas só para dizer para vocês que eu posso agregar também informações dinâmicas a um gráfico muito simples e começar a melhorar, mudar muito a cara da minha apresentação. Então, quis aproveitar os últimos minutinhos da nossa aula para mostrar duas coisas que quase as pessoas não conhecem nos gráficos, tá? Que é trocar isso, e eu posso, por exemplo, deixa eu vir aqui fora, inserir ilustrações, formas, vou colocar uma imagem, tá? Eu posso pegar essa imagem do meu Homem das Cavernas e trocar assim, ó. Como eu poderia, por exemplo, ainda ter aqui, vou inserir uma imagem que é o meu astronauta, e vou pegar o astronauta e, em vez de trocar todo mundo, vejam que eu vou clicar 2 vezes nesse aqui e vou pôr o astronauta só nesse. Então, pode ser que eu consiga, por exemplo, eu poderia colocar uma bandeira de cada distrito, né? Aqui. Aqueles gráficos que a gente tem, por exemplo, sei lá, aqui até eu não vejo tanto, mas a zona do Alentejo é uma zona que planta grãos, por exemplo. E aí aqui, quando tiver os que são do Alentejo, a gente tem um símbolo que simbolize aquela região. Então, assim, a gente pode fazer miséria num gráfico. Tá? Nem sempre fica bonito, né? Que, por exemplo, eu escolhi uns bonequinhos que ficaram feios e esticados demais. Dúvidas, súplicas, desejos? Já nada. Nada mais. Tá, próxima aula começamos às 18 horas. Isso. Para dar tempo de todo mundo chegar, para os que trabalham, né? Saem às 17. Então, a gente volta às 18, nós temos mais 3 aulas. Na próxima aula, eu vou começar com tabela dinâmica com vocês. Na outra, nós vamos trabalhar dashboards e um pouquinho de macro. Isso significa que, se vocês lembrarem de alguma folha de cálculo, alguma coisa que vocês têm, que vocês precisam, ou querem, ou tenham dúvida, ou lembrarem, tem umas funções que eu achava muito legal e a gente não usou, me peçam para eu incluir ainda nessas 3 aulas que faltam, tá? Tá ok. De resto, acho que era isso. E tem alguém que está devendo de me chamar fora do horário, não? Para arrumar uma... É verdade. É verdade, Só esse é o que na Carlos Freitas. segunda-feira eu fui trabalhar. Era feriado e então não deu para marcar consigo. Tá. Foi para Não o tem meio do problema. mato. Eu, para a próxima segunda, tenho a agenda um pouco mais livre, se você quiser. Está bem, temos que ver. Eu Tá, depois Carlos? digo-lhe alguma Normalmente, coisa, tá bem? sexta e segunda são meus dias mais livres, tá?
Está bem. Depois eu combino consigo, ok? Então tá bem. Gente, então, Obrigado. até quinta-feira, 18 horas. Até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, bom descanso.